Bom, o tema dessa aula agora é República Oligárquica, capítulo 2, frente B. Este período também pode ficar conhecido como República dos Coronéis, República Oligárquica ou República do Café com Leite, que vai de 1894 a 1930, ok? Ele representou o domínio dos cafeicultores, em especial de Minas Gerais e São Paulo, Rio de Janeiro também, contrapondo-se aos interesses dos militares. São dois projetos bem distintos. Os militares desejavam o poder centralizado e a industrialização do país, enquanto a elite agrária desejava permanecer com a economia baseada nessa questão agrária, em especial na produção de café, e manter a estrutura social igual ao período imperial. O primeiro presidente civil vai ser Prudente de Moraes, um grande latifundiário do café. Ele vai governar de 94 a 98 e vai pegar um Brasil com sérios problemas. Lembre-se do que aconteceu anteriormente. Floriano Peixoto ficou no poder de maneira, vamos dizer assim, ilegal, né? Já que o presidente havia renunciado. O Brasil estava passando por sérios problemas econômicos e ele procurou, como vou dizer, estabelecer uma ordem nesse momento, embora não tenha sido capaz disso. O próximo presidente, que é o mais importante da história desse momento, é o Campos Salles. Dentro do governo dele, além de tentar controlar a questão econômica interna e externa, serão promovidos ou construídos formas ilegais ou pelo menos imorais de manter o poder na mão dessa elite agrária. São a política dos governadores, a política do café com leite, o uso de fraudes eleitorais e a renegociação da nossa dívida com bancos ingleses, o Fundo de Loa. A política dos governadores era muito clara. Dentro de uma estrutura comandada pela elite agrária brasileira, o poder deveria ser descentralizado, ou seja, o poder estava na mão de um grupo pequeno que controlava as cidades, os chamados coronéis. Beleza? Esses coronéis, através de fraudes, benefícios ou violência, conseguia eleger quem eles desejassem, tanto para o legislativo quanto para o executivo, em especial a figura do presidente. Com isso, você elegendo esses políticos, eles vão favorecer apenas a esses coronéis locais. Quem apoiou os políticos vai receber o apoio desses políticos. Beleza? Dentro desse contexto também, algo fica evidente. Duas regiões vão se destacar, que é a região de Minas Gerais e a região de São Paulo. Pelo quê? Pela produção de café, ok? Vai ficar conhecida como a política do café com leite. Nesse esquema dá para perceber como a política dos governadores funciona. Os coronéis conseguem eleger governadores e o presidente e os governadores apoiam política e financeiramente quem os elegeu, né? É um trato muito bom para quem está no poder. Daí a gente falar em oligarquia, governo de uma minoria. E uma dessas oligarquias, né, eram as oligarquias de Minas e São Paulo, que se revezavam na escolha do candidato que iria vencer as eleições para presidente. Todos os outros estados tinham que apoiar Minas e São Paulo, ou acabavam sendo prejudicados economicamente. Nem sempre a política do café com leite deu certo, tá? Muitas vezes São Paulo e Minas não concordaram com a escolha do candidato. Isso fica evidente em 1910, em 1922 e em 1930, com o golpe do Vargas. O processo eleitoral também estava muito distante do que ele é hoje. Primeiro, o voto era apenas para maiores de 21 anos.
Até aí, beleza, 3 anos a mais, sem problema. Mas analfabetos não podiam votar. Isso já reduzia em 80% a relação de votos. Bom, e dentro dos grupos que eram alfabetizados, uma grande parte deles também não podia votar. Exemplos: religiosos pertencentes a ordens monásticas e militares de baixa patente, embora eu não esteja citando os mesmos aqui. As mulheres, embora eu coloque nesse slide que ela não tem direito a voto, estava muito mais relacionado a um costume do que propriamente a lei. Várias mulheres alfabetizadas e com renda capaz de se autossustentar vão lutar pelo direito de votar e mesmo de serem votadas. Serem votadas eu não conheço nenhuma situação, mas de votar com certeza existiu, tá? Mas professor, então o número de eleitores é extremamente baixo no Brasil, muito baixo. Mas os políticos ou os coronéis davam um jeito de aumentar o número de eleitores. Olha só as diversas formas de fraudes eleitorais. Primeiro, eu tenho o voto de cabresto. O coronel determina que os seus eleitores ou seus trabalhadores votem em quem ele deseje, né? Segundo, existem a chamada fraude do bico de pena, que era a criação de falsos documentos eleitorais. Pessoas mortas, pessoas fictícias. Uma pessoa só votava 4, 5, 6, 10, 200 vezes. A própria urna era falsificada. Daí a ideia da fraude do bico de pena, da caneta. Então eu tenho, por um lado, o controle dos coronéis do seu curral eleitoral e, por outro, as fraudes estabelecidas no próprio processo eleitoral. Mesmo assim, se alguém da oposição conseguisse vencer, existiria um fenômeno chamado degola, criado pela Comissão Verificadora de Poderes. O que ela faria? Ela verificaria a idoneidade ou o processo legal da eleição desses determinados candidatos. E, obviamente, em todos os casos haviam fraudes. Contudo, se essas fraudes favorecessem a oposição, a situação as denunciava e, portanto, a eleição da pessoa eleita era anulada e feita outra eleição. Sobre as dificuldades econômicas e a questão do Fundiloa, como retrata a imagem aqui do presidente Campos Salles e o seu ministro da Economia entregando dinheiro para banqueiros ingleses do banco Rothschild, né? Nós somos defensores do Rothschild desde o processo de independência, para vocês terem uma ideia, ok? O Brasil não tinha como pagar esses recursos e era necessário rever como seria feito esse pagamento, né? Outra questão é que era necessário novos investimentos. Então, além de não ter como pagar a dívida, precisávamos do quê? De empréstimos novos. Foi isso que o presidente foi fazer na Inglaterra, ok? Ele foi renegociar a nossa dívida externa e, para isso, ele foi forçado a tomar algumas ações. Primeiro, retirou parte do papel moeda em circulação para diminuir a inflação. Cortou gastos do governo e aumentou os impostos, o que conseguiu equilibrar as contas e recuperar a confiança dos credores internacionais. É evidente que é fácil de saber em quais setores se cortam os gastos, naqueles de necessidade pública ou popular, porque nos altos cargos, esse evidentemente ninguém ia mexer. Essa política deflacionária, como eu disse, recebeu o nome de Fundiloa. E além de conseguir um novo prazo para o pagamento da nossa dívida, também conseguiu um empréstimo no valor de 10 milhões de libras esterlinas. Lembra que no nosso processo de independência, nós tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Agora a gente vai dever 5 vezes esse valor. É brincadeira, né? Os ingleses também convenceram o governo brasileiro, o que não era nada difícil,
de aceitar a nossa vocação, o nosso lugar dentro da economia internacional, que é a produção de gêneros primários, a nossa vocação agrária. E o setor industrial, na boca do próprio presidente, vem a resposta. É tempo de tomarmos o caminho certo e nos esforçarmos para importar tudo quanto eles possam produzir em melhores condições do que nós. Vocês já viram alguma nação se desenvolver sem um processo de industrialização? Aí, ó, a relação persistente no nosso país. Ah, mas o nosso principal produto também estava passando por um problema. Qual era? Se aumentava cada vez mais a produção de café, mas não se aumentava o mercado consumidor internacional. Em 1906, o excedente da produção de café tinha atingido 4 milhões de sacas, fazendo com que o valor da saca de café diminuísse demais no mercado internacional. Vocês não acham mesmo que a elite agrária que governa o país vai permitir que isso aconteça? Então é preciso valorizar o café. E como será feito isso? Seria fácil. Vamos diminuir a produção ou diversificar a produção para que se ofereça menos para o mercado e esse mercado possa absorver esse café em melhores condições, né, em melhores preços. Mas é evidente que a elite agrária não vai fazer isso. Afinal de contas, ela controla todos os setores do governo, pela política do café com leite, pelas fraudes eleitorais com os coronéis e através da política dos governadores. Em uma reunião na cidade de Taubaté, em 1906, dos três principais estados produtores de café, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se chegou à seguinte conclusão. Primeiro, o governo vai comprar o excedente do café e vai guardá-lo para um momento melhor de oferta. Gente, se vocês tivessem a certeza da compra do produto acima do preço de mercado, vocês iriam diminuir a produção? É lógico que não. O que você faria? Aumentaria a produção. Foi isso que aconteceu. Entre 1906 e 1910, quando o acordo terminou, cerca de 8 milhões e 500 mil sacas de café haviam sido retiradas de circulação e destruídas. Engraçado como é que o governo escolhe certos setores para favorecer desde sempre, né? Outras medidas do convênio de Taubaté está relacionada ao quê? A desvalorização da nossa moeda. Afinal de contas, quanto menos valer a nossa moeda, mais barato o nosso produto fica lá fora. Já diz o ministro da Fazenda atual, né? Dólar R$ 5, qual o problema? Nenhum. A busca de empréstimos lá fora seria paga por quem? Por nós, através do aumento de impostos. Daí a ideia da política de privatização dos lucros. Quem ganhava com essas medidas? Quem produzia café. E a socialização do prejuízo, que é o seguinte: quem vai pagar os empréstimos? O povo, através do pagamento dos impostos mais altos. Ok? Bom, só para citar, existe um produto nesse momento que também vai ser relativamente importante por um curto espaço de tempo, mas muito importante, que é a borracha, extraída em especial na região do Acre. Né? A borracha foi produto fundamental para a construção, para a produção de pneus, né? Para os automóveis que começam a circular com mais velocidade a partir desse momento. Não no Brasil. Mas lembra que o Acre não pertence ao Brasil, pertencia à Bolívia. Mas na medida em que a maioria dos exploradores da borracha eram brasileiros e o governo viu vantagem nessa disposição, nessa região, o que ele fez? Ele começou um conflito contra a Bolívia. E o Brasil ganha. Ganha.
e consegue essa região, tá? A exploração dos trabalhadores nessa região foi assustadora, quase tão ou mais grave que a exploração do ouro na nossa região aqui no período colonial. Milhares de pessoas morreram, né, na busca pela borracha, pelo látex nessa região, ok? E o pior de tudo, o Brasil era o centro, no Acre, da borracha. Contudo, essa borracha não tinha uma grande qualidade, devido à umidade da floresta, os seringais não produziam aquilo tudo que eles desejavam. O Ford chegou a criar uma cidade nessa região para a exploração do látex, mas fracassou. Hoje, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver a cidade fantasma da Fordlândia. E, percebendo que não ia dar certo essa produção em larga escala aqui, ele transferiu, como outras figuras, as mudas do látex para a região da Ásia, especialmente Ceilão e Singapura. São regiões que ainda são as maiores produtoras de borracha no mundo. Aqui tem um mapa demonstrando como ocorreu, né, a região anexada e o tratado firmado, que é o Tratado de Petrópolis, dando um novo formato para o Brasil. O Brasil agrega mais essa região. Como eu disse, pelo menos isso. Não perdemos territórios, ganhamos. Ah, lembra que eu comentei que nem sempre a política do café com leite funcionava? Um desses casos foi em 1910, na chamada campanha civilista. Houve um desacordo entre Minas e São Paulo na escolha do presidente que iria ganhar as eleições. São Paulo escolhe Rui Barbosa, intelectual, enquanto Minas escolhe Hermes da Fonseca, um militar, né? Esse daí o título campanha civilista, que claro que nasceu em São Paulo. A gente pode ver a imagem dos dois presidentes e uma outra charge embaixo. O que valeria mais? O respeito à lei ou o uso da força? Lembra que o exemplo dos militares no poder no início da República não foi dos melhores. Contudo, quem vence as eleições com fraudes, evidentemente, foi Hermes da Fonseca. E Hermes da Fonseca cria a chamada Política das Salvações. Política das Salvações é nada mais, nada menos que um grande favorecimento aos estados que apoiaram a eleição de Hermes da Fonseca. Ok? Bom, sobre a industrialização no Brasil. O primeiro surto de industrialização veio com tentativas criadas lá atrás com a vinda da família real em 1808. Não deu certo por pressões inglesas. Mais tarde, no Segundo Império, com Dom Pedro II no poder, a gente tem uma segunda tentativa de industrialização. Um dos exemplos de figuras importantes dentro desse momento foi o Visconde ou Barão de Mauá. Né? Ele foi barão, mas mais tarde ele é elevado à condição de Visconde, mas que também não deu certo por pressões da elite agrária local. O Rio e São Paulo que vão marcar esse processo de desenvolvimento. E também está ligado ao café. Por quê? No Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, onde se cultivava o café, a terra não tinha grande qualidade. E o café, ele destrói a terra aonde ele é plantado com o passar do tempo. Então, os produtores de café de São Paulo revertem os recursos no cultivo do café para o desenvolvimento de pequenos e médios negócios, né? Então, é da falência da produção de café que vem a industrialização no Rio de Janeiro. Já São Paulo é diferente. São Paulo tem a terra roxa e o clima mais ameno, o que é muito bom para o cultivo de café. Mas o que os barões do café resolveram fazer? Em vez de investir todos os seus recursos obtidos a partir do lucro da venda do café no próprio café, no aumento
da produção de café, eles resolvem diversificar essa produção, ou melhor, esse uso desses recursos, investindo no desenvolvimento de manufaturas ou indústrias também localizadas na cidade do Rio de Janeiro e próximas aos portos. Por sinal, Rio de Janeiro e São Paulo se transformam no centro comercial do Brasil por conta dos seus portos e por conta do café. Existe também um terceiro fator responsável pela industrialização. É a vinda de alguns imigrantes enriquecidos. Duas famílias vão se destacar: a família dos Matarazzo e a família Crespi, porque na verdade ela é italiana. E com um detalhe: essa família era tão chique que teve a primeira piscina privada na história da cidade de São Paulo. Legal, né? O movimento operário, ele é uma discussão muito recente, afinal de contas a gente pulou da escravidão para o trabalho assalariado muito rapidamente. E quem acaba formando o movimento operário é em especial os imigrantes pobres que vêm para o Brasil. E eles trazem as ideologias de esquerda ou de extrema esquerda, as quais estão movendo o mundo naquele momento. A ideologia que mais ganha força no Brasil é o chamado anarcossindicalismo, o anarquismo a partir da organização dos trabalhadores. É um fenômeno único no mundo. Lembrem-se, anarquistas não acreditam em nenhuma forma de governo. Essa estrutura era para funcionar de uma maneira didática, para ensinar os trabalhadores o poder deles mesmos. E isso fica evidente na maior greve que o Brasil teve, em outubro de 1917, na cidade de São Paulo. Coincidência ou não, é o mesmo ano da Revolução Socialista na na antiga Rússia, né? É uma coincidência tremenda. A partir dali, os trabalhadores vão buscar mais não, né? O início dos primeiros direitos trabalhistas. Contudo, o presidente daquele momento não via a questão da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho como uma questão de política, mas sim de polícia. Qualquer manifestação era uma manifestação contra o governo e contra a ordem. Lembram de alguém que está no poder nesse momento ou em momentos anteriores? É assim que funciona, gente. Bom, beleza. Essa aula fica por aqui. Um abração a todos e tchau, tchau.